Eduardo Vanin, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa semana para você. Segunda-feira de novo, hein? Fala, Carla, beleza? Tudo bem e contigo? Pagodinho esquentando? Me parece que sim. O que aconteceu? Não, tava ouvindo aí os comentários do Jefferson. O Jefferson hoje não era 7 horas, já estava atormentando a cabeça dele, falando: o que é isso aqui, Jefferson? Aí ele falou: não, Carlinha, vamos ficar tranquilo que o mercado está um pouco mais acirrado, mas vamos olhar para o fluxo de 2026. Esse aí, ele tá em cima de tudo que é notícia de Jefferson, ó. Não, Chicote. garotinho. Você sabe quantas palestras que esse maluco já fez esse ano? Mais de 60. É o maior palestreiro que eu já vi. Eu falei isso também. Eu falei que eu espero que o ano que vem sejam mais de 120. É o mínimo. Esse Não, pô, daí menino não não dá teve tempo um de dia que conversar com dormiu esse em casa. maluco e não dá tempo de conversar com ele. Olha, poucas vezes eu vi ele esse ano. É sucesso total. Graças Bom. a Deus. O dia que eu encontrei com ele aí na Greenvest, eu falei assim: você tem casa, Jefferson? Não tá querendo esse gasto. Ele falou: Carlinha, eu tenho, mas eu não uso. Eu falei: aí, tá certo. Tá na idade de trabalhar, não é não, Eduardo Vanin? Pode alugar por Airbnb aí que vai ganhar Pode. mais dinheiro. Não é não? Tá na idade de trabalhar, É isso aí, de pô. Eu já tô conhecer, de velho, aprender. acabado, tá louco. Isso Agora ele aí. tá. Meus filhos, né? Não sou isso, não. Bom, mas tudo bem. Assim, olhando você não fala, viu, Vanin? Você tá É enganando mesmo? bem. Tá enganando bem, tranquilo. Você Você, é muito gentil, você é muito gentil. Mas vamos você, ao que interessa, você porra. fala, você fala que eu hoje estou fazendo 40 anos? Não fala. É verdade? Verdade. Não sabia? Bom, não parece, isso é verdade. Ih, não vem com essa, hein? Tá louco? Não, é verdade. Eu daria uns 28, pá, no Poxa máximo. vida! Muito obrigada, muito obrigada. Daqui a pouco chega o Pix aí na sua conta. Meu amigo, como é que a gente começa essa semana com esse Chicago nem pra lá nem pra cá, hein? Hoje era metade no vermelho, metade no positivo. É a era da soja política. O 2025 foi a era dessa soja política e pelo jeito a gente vai começar 2026 assim, né, Vanin? Sem dúvida. O Jefferson trouxe, que você comentou do potássio, na verdade, é uma pontinha de uma história bem maior, tá bom? Sim. Essa história se chama crise do affordability, quer dizer, acessibilidade financeira, que os Estados Unidos está sofrendo nesse momento. Vamos pegar um exemplo muito, é, assim, muito discutido, que foi a vitória lá do cidadão na cidade de Nova York, tá bom? O muçulmano lá. Sim. Agora eu não me lembro o nome Eu vou do buscar maluco. aqui que eu também não me lembro. Daí você pega aí, pega aí. Mas ó, o seguinte, como é que ele ganhou? Ele prometendo casa para todos, tá bom? Bom, você vê, né? Eleitor acredita em qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Mas ele bateu num ponto que hoje é um pipinão. E aí o Trump teve que voltar atrás em tudo, praticamente, com exceção da China, em termos aí de tarifa, barreiras e blá blá blá, um monte de coisa. E o potássio é um caso, tá bom? Como que vai tornar o custo da vida, de vida do americano mais barata, seja produtor, seja pessoas no geral, empresas e tudo mais. E aí ele está fazendo essa redução, aliás, essa volta, esse retrocesso em várias medidas tomadas. Brasil, por exemplo, pomba, olha só o que aconteceu. Retirou todas as tarifas, tirou lá da blacklist os malucos lá, eu não vou nem falar aqui, e senão isso da cadeia, e aí pau. Então veja o momento que vive os Estados Unidos, que é complicado politicamente, e o ano que vem tem as eleições do Congresso, e aí o Trump já está se preparando para chumbo grosso, tá bom? Porque realmente o vidro dele, como é que é? O telhado é de vidro, e vai vir pedrada. Ô, Vanin, então quer dizer que o 2026 que a gente vai encarar para o mercado não só da soja, mas das commodities de uma forma geral, dos ativos de uma forma geral, ainda vai ser um 2026 muito politizado para os mercados, principalmente porque essas questões políticas elas estão influenciando diretamente no comportamento das economias e das grandes economias? Sem dúvida nenhuma. E algumas commodities estão indo muito bem, outras estão meio.
A Para elas, prata. A prata tá uma loucura esse final de ano, né? não para de jeito nenhum. Enfim, o ouro, prata, metais industriais também estão indo junto. Cobre, platina, alumínio, blá, blá, blá. Quer dizer, tudo que envolve essa corrida da AI, inteligência artificial e outras coisas, gastos, desvalorização, endividamento, bah, e liquidez global. E aí a soja entrou de carona, mas meio assim metida, vamos falar de Chicago, e não teve fundamento para segurar. Mas sexta-feira, o CFTC trouxe o relatório dos fundos, e aí, pomba, meu cabelo arrupiou, tá bom? Ó, foi, e para ele arrepiar assim, é cheio de muita coisa, tá bom? Que não tem muito. Então, e ele cobra até dia 18 de novembro, quer dizer, uma semana antes daquele encontro lá em Kuala Lumpur, que foi uma semana antes ainda do encontro Xi Jinping-Trump. Aí a coisa estava fedendo total, e agora azedou tudo. E a alta cúpula foi lá para Kuala Lumpur e se reuniram lá. E aí deram uma pavimentada para o encontro Xi Jinping-Trump. Então, os fundos compraram um montão de soja e farelo diante de um cenário onde o produtor americano não vendia, farmer selling capenga, havia um aperto das indústrias americanas, tá bom? Que estão aumentando em termos de capacidade, mas estavam um pouco cobertas na soja, e essa aposta de que a China compraria a soja americana e que está se convertendo em compras. Mas a quantidade que eles compraram foi nada a ver, tá? Não tem fundamento para isso. Posição comprada dos fundos na soja chegou a 230 mil contratos na semana do dia 18 de novembro. Novembro, hein? E, enfim, acabou trazendo um exagero, porque é a mesma posição comprada que nós tivemos em outubro de 2020. Mas lá em 20, o balanço americano ficou apertadaço por causa da compra da China, o acordo. Começou a ficar apertado ali e aí depois levou o bushel lá para cima, né? E o farelo é a mesma história. Quer dizer, os fundos compraram muita soja, muito farelo e não faz sentido. Não faz sentido para o fundamento que temos hoje. E quando a gente olha para esse comportamento dos fundos, esse também tende a ser um comportamento que nós veremos em 2026, ou eles deverão começar o próximo ano com um pouco mais de cautela e tentando alocar os seus recursos talvez de forma mais pulverizada, não passando por tantas turbulências de uma vez só, Vani? Bom, o dinheiro do sul tá nesse meio, tá bom? Aham, Não é só soja, mas ele sim. tá nessa. Vamos colocar assim, nesse cenário de liquidez que deu uma enxugada, mas pode voltar a aumentar. Toda uma geopolítica complicada, essa história aí dos Estados Unidos, do affordability, China tentando recriar a inflação, desjaponificar, tá bom? Tem até um índice de um professor japonês, que é o índice de japonificação das economias. E hoje, o país mais japonificado, em termos econômicos e demográficos também, um monte de coisa, tem vários itens lá, tem mais de 30, é a China, tá bom? Quer dizer, o partido chinês está tentando desjaponificar a economia chinesa e para isso vai ter que colocar mais dinheiro. Vai colocar mais dinheiro, inclusive, agora no final do ano. Mas a gente já viu essa história, final do ano passado, também não adiantou nada. Aí veio semana passada com alguns ajustes ali nas hipotecas, financiamento, para ver se dá uma animada, mas ó, eu acho bem difícil. Enfim, as commodities que estão indo bem, elas estão muito ligadas a essa perda de valor de moedas, tá bom? Seja o euro, dólar, o ien, um monte de coisa. Todas, todas. E aí entra o Bitcoin nessa história, a prata e assim vai. Agora, quando nós vamos para as commodities, que é do dia a dia, aquela que nós comemos, combustível que a gente põe no carro, daí precisa de demanda real. E aí a coisa está capengando. Para isso, para que os fundos continuem levando essa posição comprada na soja para riba, precisaria de uma história de inflação, na minha opinião.
e sei lá, depende de alguns fatores ainda para 26. E é interessante porque, apesar disso, e da gente ainda ter que entender, os mercados eles já exibem esse comportamento dos fundos e esse comportamento próprio de estar um pouco mais na defensiva, porque não se sabe, a qualquer momento pode estourar uma coisa nova no cenário macro, no cenário geopolítico que a gente não está esperando, e assim, mais cautelosos e mais na defensiva, eles ficam menos expostos ao risco, eu imagino, Vani. Olha, tem uma coisa que é o sangue na veia, tá bom? Que é a liquidez. Aí nós temos alguns pontos que devemos olhar essa semana e até o final do ano. E aí tem uma outra coisa que é o cenário. E esse cenário, ele está dividido. Como eu falei ali, algumas commodities estão indo bem e outras não estão indo. E as que não estão indo depende dessa demanda real. Seja construção civil, pessoas dirigindo, comendo, tendo filhos e tudo mais. Sim. E aí nesse lado aqui do fundamento, a gente precisa de um elemento que não temos ainda, que seria algum risco de inflação. E aí eu vou dar um pagodinho aqui, vou dar um furo. Pá! Furo não, mas um. Como é que fala quando você vê um filme e conta pro amigo? E que Spoiler. ele não viu? Um spoiler. Ah, não, spoiler. Se liga nessa, se liga nessa. O Tramponomics. O cara tá pensando em fazer. Ele criticou pra caramba, né? O Sleep Joe. E pá, fez um monte de porcaria e tudo mais. Pomba, ele quer pegar e fazer algo parecido. Para o ano que vem, vai pegar lá um tanto das tarifas o que se arrecadou e vai dar um chequinho aí para dar uma animadinha no pessoal de US$ 2.000, US$ 2.000, que Coisa foi pouca. exatamente coisa pouca, que foi exatamente o que o Biden fez ali na última pegada da nhaca que ele construiu, foi essa inflação zona aí que nós vimos nos últimos anos. Então, ele quer fazer a mesma coisa. Imagina só, ó, aí é o spoiler. Imagina só 26, Fed cortando juros, porque daí vai mudar o cidadão, o Powell, que é o freio de mão total, e aí vai mudar para um cara que é seguidor do Trump, que fazia parte da comissão econômica lá no primeiro mandato, e aí ele vai assumir, provavelmente vai continuar cortando juros, vamos ver quantas vezes. E aí, se aprova esse 2.000 doletinhas para os americanos, pô, vai dar uma bombada aí na coisa toda, se China pegar no tranco alguma coisa. Aí a gente pode ter um cenário de inflação em algum momento do ano que vem. Ah, daí aí compra tudo, pô, não interessa. Qualquer coisa tá valendo, porque tudo vai inflacionar. Isso seria vamos dizer, algo de curto prazo, mas dá para surfar. E, enfim, 2026, soja política pra caramba, e isso vai fazer parte. Bom, Vanin, como é que tudo isso vai impactar direto para a vida do sojicultor no Brasil? O que eu tenho ouvido bastante de você e também de outros analistas é principalmente essa condição de segurar soja vai ser caro, não segure se não tiver necessidade ou se puder comercializar. Como é que todo esse cenário, principalmente essas questões econômicas, elas impactam na vida do produtor rural na hora dele fazer as suas estratégias comerciais? É o seguinte, o ponto que define, eu gosto de falar assim para o produto, para provocar, falar, vamos pensar junto, vamos lá. O que adianta, nós vamos chegar no final do ano agora e nós vamos ver lá que exportações brasileiras, pelo line-up vai dar uns 108 milhões e meio, por aí, Sim. tá bom? Vamos ver lá como é que chama? Csex, se vai dar um pouco mais ou menos. Mas vai ficar aí. Tá, recorde total, babibi, bobobó, China demanda de coisa de louco. É o que vai se falar. Isso, por um tempo, foi verdade e baseado em dois fatores. Primeiro, trade war. E segundo, como que está a curva da soja lá no destino. Principalmente a diferença de mês a mês. O que incentivou o chinês a comprar muita soja no Brasil? Por um tempo, até agosto. Primeiro, a ameaça enfim, o trade war. Vamos comprar no Brasil porque temos que fazer estoque aí para o final do ano. Sim. E o segundo,
a diferença de mês a mês tem que fazer sentido para o chinês comprar, vamos supor, março, um montão, abril, maio, babá, e carregar. É o chamado carry. Certo. Quando esse carry é gordinho, parrudinho, saudável, então isso me convida a carregar estoque, baseado também num cenário de trade war, tá bom? Tá. Nesse ano 26 não temos nenhuma das duas coisas. Não temos trade war, e o carry tá magro, tá raquítico, tá uma miséria. Então não faz sentido para o chinês carregar soja. Por isso que ele não compra, tá bom? As compras do chinês, ó, até semana passada, estão com 5,5 milhões a menos do que o ano passado, para a safra nova, tá bom? Certo. É isso mesmo. Faz sentido carregar soja no Brasil no ano que vem? Minha opinião, ainda não. Temos que ter coisas novas para ver se vai valer a pena. Mas eu não espero, a não ser que vire o cenário de trade, de beijinho, pau, para dedo no olho, puxão de cabelo, chute no saco. Aí, pá, aí volta tudo de novo, trade war, e, e se tiver um carryzinho, o chinês vai carregar bastante soja aqui no Brasil. Então, final das contas é o seguinte, não importa o número final, importa a velocidade com que a soja troca de mãos. É isso. É isso que faz o mercado pagar mais ou menos, e é isso que faz o produtor fazer sentido para eles carregar ou não carregar. Em 25, esse ano, a velocidade com que a soja trocou de mãos foi muito grande, até setembro. A gente teve um probleminha aqui de conexão com o Vanin. A gente vai. Vanin, você me ouve? Não, a gente teve aqui um probleminha de conexão com o Vanin. Essa situação que ele tá falando, a velocidade em que a soja muda de mãos, a gente vai tentar restabelecer com o Vanin. É muito importante que ele nos explique isso, porque a gente, inclusive, trouxe com a análise dele uma notícia sobre isso. Aqui na semana passada, nós falamos, foi uma reportagem que a gente publicou no nosso portal, noticiasagricolas.com.br, mas a gente falou também aqui no Bom Dia Agronegócio da sexta-feira com o Gilberto Leal, head de commodities da Granel Corretora. O que aconteceu? Esse fluxo da soja, ele está sendo controlado na China, porque o Vanin tem uma frase muito direta que diz o seguinte: quem controla o fluxo controla a margem. E nisso, eu até fui buscar, né, o cargo do Vanin, ele é o Senior Agriculture Strategist da Marex. E ele diz o seguinte: quando a gente olha para um endurecimento que a China traz das suas regras para desabastecimento de navios, a gente está falando de um fluxo que de 5 a 7 dias para descarregar um navio na China passa a ser de algo como a 20 a 25, um endurecimento do sistema de quarentena dos chineses. Essa soja demora mais para chegar, a China consegue escoar melhor o que tem, a margem consegue subir um pouquinho e assim a China vai reabastecendo o seu mercado com uma soja que já está chegando aos seus portos e vai melhorando a margem para os seus elos seguintes da cadeia. Vai melhorar a margem para o farelo, vai melhorar a margem para o suinocultor e assim as coisas vão acontecendo. Vanin, você está de volta com a gente, certo? Ué, Você estava falando sobre a velocidade em que a soja muda de mãos. Fui trazer aquela informação que você deu na semana passada sobre o endurecimento das regras lá na China para descarregar os navios, porque você já tinha nos alertado. Quem controla o fluxo, controla a margem. É por aí que a gente tem que entender, não é isso? exatamente. Quer dizer, fechando essa parte ali, é isso. A velocidade é o que importa, tá bom? E aí temos esse pagodinho que é sinistro, tá bom? Da soja política, que são os leilões e como fazer o leilão dar certo. Aí que tá o negócio que impacta o Brasil. Semana passada tivemos esse leilão, boa demanda em vários aspectos, e agora, terça-feira, nós temos mais um leilão na China, e tudo me diz que vai ser bom também, tá bom? Então, Sim, e o que não é bom para o Brasil. exatamente. Bom, Vanin, a gente tem mais um minutinho, e esse Isso é não. o, é a pressão, é assim que funciona. E esse é o último Bom Dia Agronegócio entre eu e você, agora só em 2026, dia 5 de janeiro que a gente volta.
Que Tá bom. recado você dá para o nosso produtor fechar bem o 2025 e começar bem o 2026 dele nessa reta final desse ano, mas bem estruturado para começar o ano que vem? Recado violentão é o seguinte: prepare sua equipe, tá bom? Você sozinho não dá conta do recado. Desculpa aí, mas é verdade. Ou você tem uma equipe que te ajuda em todos os aspectos da comercialização, ou vai continuar penando e, enfim, e deixando várias. Ao longo da comercialização, desde a produção até a comercialização, vai deixando vários pedacinhos de margem que ele poderia estar agregando. Então, esse é o recado que eu quero deixar. Temos que. O produtor precisa se profissionalizar no sentido. Estou nem falando de mercado, tá bom? Mas ele precisa de equipe, ele precisa de ter gente acompanhando todas essas questões. E é claro, não adianta só acompanhar, você tem que estar muito bem assessorado. Senão, é o que a gente viu ali, alguns analistas falando, Chicago só vai para 12, não sei o quê. Fala, pomba, não tem fundamento para isso. Quem levou foram os fundos, como eu comentei aí no começo. Meu Deus do céu, que posição comprada maluca, sem sentido, e agora o mercado está devolvendo. Para 26, temos que prestar atenção nessa coisa da inflação e como que esses cenários políticos eles vão se combinar. Minha opinião, vai ser um ano de possível discurso inflacionário. O produtor tem que saber navegar nisso aí. Como? Não vai dar tempo para falar, só tem um minuto e acabou. Tchau. Eduardo Vanin, quero muito te agradecer pela parceria nesse ano. Tenho certeza que 2026 vai ser mais um ano muito próspero para nós, de informação, de notícia, de orientação, de estratégia. E, de novo, né, te agradeço por tudo que você fez por nós, toda segunda-feira, junto da gente aqui no Bom Dia Agronegócio. Para nós é um privilégio ter esse seu compromisso com a gente. Então, meu amigo, você sabe que aqui você está em casa e eu já te espero para o 5 de janeiro de 2026, que para vocês todos do time da Agrinvest, da Marex, o fim de 2025 seja muito legal, de comemorações, de celebrações dessa parceria, né, dessa junção que foi um marco desse ano de 2025 e que 2026 seja de ainda mais sucesso para vocês, porque vocês merecem muito. Muito obrigado, cara. Obrigado a todos que nos acompanham, tá bom? Que tem saco para me acompanhar. Mas muito obrigado. E, claro, meu compromisso é sempre com. Eu não vou bater aqui na pedra e dizer que vai cair e subir, mas é tentar analisar como eu faço e como eu vejo. Então, cada um tem que ser fiel àquilo que acredita. E é isso que eu tento ser todas as segundas-feiras. Muito obrigada. Fica claro como a água isso, viu? Meu amigo, muito obrigada e um abração também para você e para sua família incrível que eu pude conhecer também. Esse também foi um presente para mim em 2025, poder estar com vocês pessoalmente. Obrigada, contem sempre comigo. Dá um abraço na Neuza, que A vergonha, Neuza, Eduardo Vanin, sim. e nos seus filhos que são também incríveis e em todo o time da Agrinvest que tá por aí. Obrigada, meu amigo. Até 2026. Até 2026. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, senhoras e senhores, esse é o nosso último Bom Dia Agronegócio de 2025, não, às segundas-feiras no 2025, mas muito continua, a nossa programação segue aqui na nossa TV Notícias Agrícolas para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A todos os desejos de feliz aniversário aqui, muito obrigado a todos eles. Quero agradecer em especial esse parabéns que eu recebi aqui da Andressa. A Andressa é o meu braço direito aqui, vocês sempre veem ela aqui no Bom Dia Agronegócio. Eu tenho muita sorte de ter a Andressa do meu lado e um time incrível aqui no Notícias Agrícolas, e eu só pude chegar até aqui porque eles são realmente muito comprometidos com o que fazem e muito comprometidos em entregar para vocês o melhor. Então, o aniversário é meu, mas o presente é de vocês. O que a gente faz é entregar para vocês o melhor que a gente puder, e porque eu tenho pessoas como a Andressa do meu lado e todo o time do Notícias Agrícolas sempre há 15 anos me ajudando a ser uma pessoa melhor. Então faz 15 anos que eu comemoro o meu aniversário aqui nessa bancada e é o meu lugar favorito no mundo. É quando eu tô aqui conversando com vocês. Então muito obrigada por hoje e por todos os dias. Bom dia e bons negócios.